Olá, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 até o verso de número 11. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queremos pensar na seguinte grande ideia: seguindo a Cristo, seremos capazes de perdoar pecados sem julgamentos. No último sermão, falamos sobre 3 conflitos existentes entre Cristo e este mundo. Primeiro, foi por causa do conceito da pátria, pois Cristo não é deste mundo e os seus também não são. O segundo foi por causa do conceito de tempo. O tempo de Cristo não é o Cronos, o tempo do relógio, mas o Kairos, o tempo de Deus. E o terceiro foi por causa do conceito de retidão. Cristo ensinava a verdade, não a hipocrisia, como os líderes judeus que estavam fazendo justamente isso ao tentar matá-lo. Sendo que a lei dizia: não matarás. Enfim, os seus conceitos divergiam dos conceitos deste mundo e ainda divergem. O último versículo do capítulo 7 diz que, após toda aquela discussão, cada um foi para a sua casa. A liderança judaica estava irada, porque aqueles que foram enviados a Jesus para prendê-lo, voltam e dizem que não puderam prendê-lo. Eles estão frustrados e discutem entre si. Os fariseus estão indignados. Depois de discutirem, percebe que não há mais nada a fazer, então cada um vai embora para a sua casa frustrados. Diante da ida para as suas casas, daquelas pessoas, daqueles líderes que encontravam-se ali com Jesus, ele também se retira indo para o Monte das Oliveiras, que é separado de Jerusalém por um vale. Jesus desce aquele vale e sobe o monte, retirando-se da cidade de Jerusalém. Ao amanhecer, ele aparece no templo de volta à cidade. Por ser uma festa judaica, nesta ocasião, era comum os rabinos se reunirem no grande pátio, que era uma área externa do templo, onde era erguido algumas tendas para ensinarem o povo. Dedicado como era o Senhor Jesus, ele volta e passa a falar àquela multidão carente, como ovelhas que não têm pastor. Jesus não tinha as credenciais exigidas pela liderança judaica para ensinar, mas como havia ganhado a simpatia do povo, é-lhe dado a palavra. Com isso, crescia também o ódio da liderança judaica que planejava um golpe contra ele.
Estes que intentavam contra Jesus eram os fariseus e escribas. Os escribas eram os mestres da lei, os intérpretes oficiais da lei. Mas o que eles armaram contra Jesus então? Eles trouxeram, diz o texto, a Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. Eles querem um posicionamento de Jesus diante de uma dúvida legal e teológica. Eles trazem somente a mulher que, pela natureza do pecado, tinha que estar acompanhada com quem ela foi pega praticando o pecado. Ninguém pratica adultério sozinho, mas tudo indica que o homem tivesse talvez fugido, ou esses líderes judeus o tivessem deixado ir embora. Então fazem a Jesus a seguinte pergunta: a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Então, diante disso, eu quero meditar com os irmãos sobre dois questionamentos na acusação feita contra aquela mulher. Primeiro, é sobre a veracidade da acusação. A lei não mandava que tais mulheres fossem apedrejadas, certo? Não especificamente. Alguns textos. Primeiro, Levítico 20, verso 10, vemos: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Segundo texto, Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Havia, na época, alguma controvérsia sobre isso. Se de fato eles deveriam ser apedrejados. Porque quando a lei fala especificamente desses pecados, diz que deveriam ser mortos, mas não diz que deveriam ser apedrejados. Na sequência, aparecem outros pecados que deveriam ser punidos através do apedrejamento. E na época já existia uma controvérsia se deveria ser apedrejado ou morto de alguma outra maneira. De qualquer forma, irmãos, a realidade que eles estavam vivendo naqueles dias era diferente do que a lei dizia. Embora para certos pecados a lei fosse bastante rígida e eles cumprissem o apedrejamento e a morte do pecador, mas com o adultério já havia bastante tolerância naquele exato momento quando Jesus é questionado. Era uma punição já não tão aplicada na época. Eles então chegam a Jesus e colocam essa questão diante dele, ignorando e desprezando um aspecto da lei que também era importante. Deuteronômio 17, 17 diz: a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal diante de ti. O procedimento era simples. Se havia alguém a ser apedrejado, deveria ser trazido diante do público e as testemunhas, quem pegou em adultério, deveriam começar o apedrejamento. Foi exatamente o que aconteceu com Estevão lá em Atos 7:58, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram Estevão por ser considerado ele como um herege. Eles chegam então a Jesus por causa de um pecado que não era mais punido naquela sociedade, como uma armação, modificando o que a lei dizia, e perguntam a ele: o que tu dizes? Qual era então a armação? Se Jesus dissesse para apedrejar a mulher,
poderia ser acusado perante o governo romano, porque embora a comunidade judaica, através do Sinédrio, tivesse autonomia para julgar uma pessoa por não cumprir a lei judaica, eles não tinham autonomia para executar a lei, para matar alguém. Eles teriam que levar aquela pessoa acusada perante o governador romano, e ele sim autorizaria ou não a condenação daquela pessoa pega em adultério ou qualquer outra infração cometida diante da lei. De forma que se Jesus dissesse que poderia apedrejá-la, ele poderia ser acusado diante do governo romano por estar incitando algo que era contra a lei romana, além de ganhar a antipatia do povo. Por outro lado, irmãos, se ele defendesse que aquela mulher não fosse executada, como eles entendiam que a lei dizia, ele poderia ser levado diante do conselho judaico e ser processado por defender publicamente ideias contra a moral do povo. Eles não estavam preocupados nem um pouco com a mulher, ou com o que estava acontecendo ali, mas a intenção era pegar Jesus como uma armadilha e condená-lo. Mas ainda um outro aspecto desse texto. Vejamos o que se passa nos corações dos fariseus acerca do pecado na vida dos outros. Todos nós, dia após dia, cometemos pecados. Se você disser que não, você acabou de cometer o pecado. E nós também convivemos com outras pessoas que pecam. Como lidamos com isso? Qual a atitude do ser humano diante de um pecado, seja o seu ou alheio? Os escribas e os fariseus, que eram homens com aspectos de santidade, eles eram santos, homens extremamente religiosos, dedicados à lei de Israel, conhecedores da lei, intérpretes da lei, guardiões da moral, dos bons costumes, que passavam a imagem de pessoas puras e perfeitas, como ninguém é. Certa ocasião, Jesus os descreveu, lá em Mateus 23, 27 e 28, como o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro são cheios de ossos, de mortes e de toda a imundícia. Eu sentiria vergonha se alguém falasse assim em relação à minha pessoa, ao meu caráter. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. A grande característica dos fariseus é que eles transmitem a imagem de algo que não eram, de santos e guardiões da moral, líderes sérios, religiosos, mas Jesus lhes diz aqui que eles não eram. Quando eles trazem aquela mulher para ser condenada ali, Jesus responde: quem de vocês não tem culpa nenhuma, pode começar, apedreje-a. O texto nos diz que um a um, começando pelos mais velhos, foram saindo. Um a um. Talvez porque os mais velhos tenham mais consciência dos seus pecados. Viveu mais, sabe, da sua natureza, teve mais experiência de lutas em relação à questão pecaminosa, teve a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Algumas traduções dizem que foram movidos pela sua consciência que os acusava. Então, esses têm pecado, mas os mantém bem ocultos, transmitindo um ar ou clima de santidade, de espiritualidade e devoção, mas por dentro estava tudo podre. Não prestava. Eles se achavam o máximo, pois ninguém se comparava a eles. Era uma casta superior, né? Eles se consideravam acima
do bem e do mal, assim da própria lei. Seus pecados eram simplesmente ocultos. Jesus havia dito anteriormente que eles desejavam matá-lo, e eles negaram. Jesus os confrontou, conforme a lei dizia: não matarás. Jesus diz que eles estão mentindo, e eles racionalizam. Eles lutam de toda maneira para manter os seus pecados abaixo da superfície, para que ninguém os perceba. Quando Jesus os confronta, dizendo que quem não tem pecados pode começar a jogar as pedras, eles vão embora, porque diante da possibilidade do seu pecado se evidenciar, eles se retiram para manter a sua imagem de santo. Inicialmente, eu creio que eles tinham sensibilidade para com o pecado, mas não davam valor para isso. Com o passar do tempo, como é natural na vida deles e também na nossa, como diz lá em Hebreus 3,13, o pecado começa a endurecer o coração, de forma que nem mais sente que está pecando. E existe pessoas assim, que praticam o pecado, não tem nem noção, tamanho o endurecimento e a mente cauterizada dessa pessoa. Dessa forma, eles podiam negligenciar a lei em tantos aspectos, mas uma mulher adúltera, não. Uma mulher adúltera, não. Sem contar a questão machista deles, de liberar o homem, o adúltero, mas a mulher, não. O fariseu típico, ele não percebe, ele ignora ou despreza os seus pecados. Apesar de ter uma trave no seu olho, ele é capaz de apontar o cisco dos outros olhos. Como tratamos o pecado dos outros, irmãos? Você é daquele que sai contando o que a outra pessoa fez e ainda com o argumento de que precisamos orar por ele. Veja lá, aquele irmão está em pecado. Você conta todo o pecado e depois ainda vamos orar por ele. Os fariseus e os escribas faziam isso, irmãos. Eles tinham uma atitude de hipocrisia, eles tinham prazer de falar do pecado dos outros, de ver alguém se afundando, de alguma coisa mal acontecendo na vida de alguém, e sair contando e espalhando isso para todo mundo. E parece que ainda hoje a gente vive essa realidade, de sair falando do pecado dos outros. É por isso que nós temos assembleia para tratarmos de assuntos relacionados aos pecados dos membros da igreja. E esses assuntos devem ficar na assembleia. Você não deve sair falando com ninguém. Caso faça, estará cometendo pecado, será um fariseu, um hipócrita também. Mas além dessa atitude de hipocrisia, o fariseu tinha uma atitude característica para com alguém que ele percebia que era superior a ele, mais santo ou mais piedoso, como o caso do Senhor Jesus. Então eles montam uma armadilha para pegar quem é superior. Estamos falando sobre 2 questionamentos na acusação feita contra aquela mulher. O segundo é sobre a intenção da acusação. Todos nós sabemos que todo homem peca, mas nesse julgamento há uma intenção má de expor o pecado daquela mulher contra a sua vontade. Ela é levada em público e o seu pecado declarado para a multidão. O que fazer? O que um fariseu faria se tivesse sido levado a público e confrontado com algo pecaminoso da sua vida? Como já vimos, eles foram embora, evitando o confronto com o seu Jesus. Mas é possível que eles racionalizassem dizendo algo como: eu tenho algum apoio nas Escrituras. Pode ver lá no Velho Testamento que patriarcas tiveram mais do que uma mulher. No passado havia tolerância. Por exemplo, Davi teve 7 esposas.
Seu filho Salomão, 1000 esposas, Abraão, Isaac, Jacó, Lameque e tantos outros tiveram mais do que uma. Talvez eles racionalizassem dizendo, conforme 1 Coríntios 7, Paulo ensinava que maridos e esposas têm obrigação mútua e dever na satisfação sexual um com o outro. Justificaria esse dizendo que a sua esposa não tem cumprido com a sua parte. Por isso não é culpa dele o adultério. Não é culpa dele o adultério. E eu vou confessar para vocês, em 25 anos de ministério, eu já ouvi isso algumas vezes. Alguma vez. E é triste, irmãos, quando você vai aconselhar uma pessoa numa condição de adultério e ela transfere a culpa para o outro. Geralmente do homem sobre a mulher, dizendo que ela não estava me atendendo como esposa. Um fariseu sempre busca resposta para os seus problemas na vida dos outros. Mas essa mulher, com o pecado declarado, colocada em pública, no centro de uma roda, não negou o seu pecado, não racionalizou, nem tentou passar por nem tão imoral assim, ou apelar dizendo que amava o homem com quem ela fora pega. Ela não tentou justificar nada, mas se calou. Notemos que a visão de um pecador, conforme o coração de Deus, não procura se justificar nos outros. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Veja que a orientação de Deus devemos reconhecer o nosso pecado, confessar, em lugar de atacar, racionalizar e se defender. Devemos assumir como aquela mulher fez. Davi foi um homem que teve uma visão muito clara deste princípio. Lá no Salmo 51, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então a característica de Davi, que é chamado um homem segundo o coração de Deus, é essa prontidão de confissão, de assumir as suas culpas. Ele não chega diante de Deus e lhe pede para diminuir a punição, mas reconhece que é digno de castigo. Aquela mulher com menos discernimento espiritual não argumentou que não se praticava mais essa punição de apedrejamento. O pecador, segundo o coração de Deus, assume, não reivindica, sendo ou não surpreendido no ato do pecado. É o que devemos fazer: assumir e confessarmos, nos arrependemos. A única pessoa que poderia emitir algum tipo de julgamento ali era Jesus, que nunca pecou. As Escrituras nos falam que é possível viver uma vida de acordo com o caráter de Deus e com os padrões dela, da palavra. Isso não significa que não vamos pecar. As Escrituras nos dizem que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo, fazendo Deus mentiroso, e a verdade de Deus não está em nós. Mas, por outro lado, o ideal de Deus é nos transformar para sermos conforme a semelhança do Senhor Jesus, o seu Filho. Como agiu o Senhor Jesus em relação às pessoas que estavam com pecado à sua volta? Ele era totalmente diferente dos fariseus. Mateus 23:5 diz que os fariseus praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens,
pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Jesus diz que os fariseus alargam os filactérios e alongam as suas franjas. O que é isso, pastor? O que significa isso? Isso é de fazer queijo? Não, irmãos. Deuteronômio 6:4, há uma ordem clara para manter a lei na mão direita e na fronte. Então era hábito da comunidade judaica, e parte dela ainda hoje pratica esse costume, ter os filactérios, que eram umas caixinhas pequenas. Se você pesquisar na internet, você vai ver direitinho a foto, com textos da lei que eram amarradas na fronte e no braço, para assim cumprirem à risca a lei. Mas os fariseus tinham um tratamento especial. Eles alargavam as tiras dos filactérios, que era amarrada, ou seja, de qualquer lugar que fossem vistos seriam notados. E diriam: este é um santo homem, pois ele usa um traje piedoso. Era para ser visto, para ser notado, irmãos. Algo que destacava no corpo deles. Jesus está dizendo com isso que eles passavam uma imagem daquilo que não eram, aumentando o tamanho também das suas capas para serem vistos também. Eles chegam até Jesus com essa mulher questionando. Ele não responde e se abaixa e começa a escrever na terra. Ele está indiferente à fofoca do pecado dos outros. Jesus não aprecia o expor e destacar as falhas dos outros. É indiferente, abaixa-se e começa a escrever no chão. Há muitas discussões sobre o que Jesus teria escrito ali ao chão. Mas o importante é sabermos que, seja o que for, impactou os fariseus. De tal maneira que um a um daqueles que gostavam de atirar pedras e mostrar falha dos outros, começaram a ir embora, ficando só ela e o Senhor Jesus. Cristo se levanta e diz: mulher. 2 vezes Jesus havia usado essa expressão. A outra foi quando ele falou com a sua mamãe Maria. Ele não estava tratando esta mulher como impura, mas com dignidade, com respeito, como havia tratado a sua mãe também. Mulher. A seguir ele faz algumas perguntas. Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. Ao que Jesus replica: nem eu te condeno. Ele era o único que poderia fazer isso, mas ciente que dali a alguns meses ele estaria indo para a cruz, onde os seus pecados seriam julgados e condenados. E ele diz: eu te perdoo. Além de perdoar, Jesus dá um conselho àquela mulher. Sua palavra é de ensino. Ele diz: vai e não peques mais. Certamente essa expressão, não peques mais, não era no sentido absoluto, pois Jesus bem sabia que era e é impossível alguém não pecar mais. Mas o que ele queria dizer era que ele desejava que ela mudasse a sua conduta, mudasse o seu padrão de vida. Quando Jesus opera em nossas vidas, ele não somente nos perdoa, mas nos transforma e nos liberta do pecado. Ele não nos perdoou para levarmos a mesma vida de pecado que vivíamos antes, quando nós servíamos ao mundo, muito menos aquela mulher. Ele desejava que ela fosse transformada à sua imagem e à sua semelhança. Assim, ele tem desejado a todos nós que nos acheguemos a ele também. Nós falamos no início sobre a grande ideia, dizendo que, seguindo a Cristo, seremos capazes de perdoar pecados sem julgamentos. Seguindo por que Ele é o nosso exemplo perfeito, o nosso alvo, a quem devemos imitar. Se agirmos como Ele agiu no tratamento com aquela mulher pecadora, certamente acolheremos mais pessoas como nós
regeneradas e purificadas pelo sangue de Jesus. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer ao final desse sermão é: em que grupo de pessoas dessa narrativa você é? Você é o fariseu que gosta de ver o pecado dos outros expostos e se alega com isso, ataca? Ou você é como Jesus, que age com piedade com aquele que comete pecado ao ponto de ele se tornar público? Você trabalha para a transformação desse pecador arrependido? Você pode ser ainda a pessoa pecadora que precisa de perdão, que precisa de ajuda, de misericórdia, e não julgamento farisaico. Mas o triste é que todos nós temos um pouco de farisaísmo em nós. Por isso é que precisamos reconhecer humildemente que somos miseráveis pecadores. Enquanto Jesus foi indiferente à fofoca, nós tantas vezes somos como os fariseus, desejando expor mais o pecado alheio. Devemos começar sendo humildes, reconhecendo os nossos pecados e não olhando para os pecados dos outros, para que quando começarmos a vê-los, em vez disso nos dar prazer, seja motivo de orarmos e intercedermos pela pessoa. Assim como Jesus não fica alheio aos fracassos e à corrupção do pecado na vida dos outros, assim devemos agir também. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para ajudar outros a serem redimidos. Minha esperança, irmãos, é que Jesus nos perdoe assim como ele perdoou aquela mulher. E seja duro conosco, assim como ele foi duro com aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles líderes religiosos. Que Deus em Cristo nos ajude a perdoar como ele perdoou aquela mulher e nos perdoe também. Amém.